Então, mais uma vez, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Quem está mais atrás? Sempre com muita alegria estar aqui com os irmãos, mais uma vez dando testemunho da nossa fé, né? Na correria aí do dia a dia, das nossas indas e vindas, mas estamos aqui, reunidos em nome de Jesus, nos harmonizando, nesse momento deixando o nosso corpo serenar, acalmar nossa mente, nosso coração. São uns breves instantes que vamos refletir sobre a boa nova do Cristo, rogando pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua paz, na certeza de que Ele está aqui conosco, a boa espiritualidade. Só que nós também temos que estar com Ele, né? Não basta só estar o corpo físico, a gente tem que estar com a nossa mente e nosso coração querendo, rogando por essas palavras. Então, meu nome é Renata Salles, venho aqui da casa com a irmã Francisco de Assis de Biguaçu, sou moradora aqui de Biguaçu, acabei de vir, sou enfermeira, trabalho no hospital regional, ali da cardiologia, né? Peguei um trânsito, a gente vem com o corpo mais agitado, a mente ainda, né, tribulada, sempre querendo fazer o nosso melhor, e assim somos todos nós. Então a gente chega na casa espírita, aqui no grupo espírita, a gente vai relaxando, entra, já dá a gente respira fundo, já vamos entrando em sintonia, as leituras maravilhosas, a leitura do conhecimento de nós mesmos, a nossa semeadura, e estamos aqui. Então, lembrando de uma fala que Jesus fez a Simão Pedro, certa feita, dizendo para ele, todas as vezes que sentirem saudades de mim, todas as vezes que tiverem necessidade de encontrar um consolo, um amigo, abra as escrituras que ali estarei. Lindo isso, né? Então, a pergunta é como está o nosso evangelho no lar, como que está nosso estudo, passar ali na biblioteca, na livraria, levar algo também, para a gente ir se nutrindo com conhecimento. E através do conhecimento, através da dúvida, através do despertar, espero que vocês saiam daqui com alguma dúvida, com alguma curiosidade, deixar vocês curiosos com alguma coisa, que isso nos deixa sedento pelo saber. Querer pesquisar um pouco mais, querer entender um pouco mais, e a gente vai expandindo a nossa mente e o nosso ser enquanto aqui encarnado. Então, a procura de Jesus Cristo nas Escrituras, no nosso Pentateuco, que são os livros da codificação através de Allan Kardec, e a gente vai nos nutrindo para entender a caminhada. E Jesus também disse, e está no Evangelho de João, que minhas palavras são palavras de vida eterna. E a gente tem que acreditar nisso. Aquela certeza de que vamos abrir um evangelho, vamos abrir uma leitura naquele momento difícil, naquela dificuldade, coração aflito, ou na gratidão, querendo uma orientação, e a gente abre palavras de vida eterna. Emmanuel, benfeitor, ele dizia, e diz nos seus livros, né? Tudo que nós vemos existe. Esse microfone existe, eu existo, aqui a bancada, o óculos, mas nem tudo tem vida. E é sobre essa vida que nós vamos falar hoje. E ele também diz que a vida é uma experiência, veja só, a vida é uma experiência digna da imortalidade. Opa, então nós estamos aqui reencarnados, somos imortais com as nossas sucessivas vidas, as nossas experiências. Como que estamos hoje? Como é que está meu lar? Como é que estão minhas companhias, minhas relações? Seja qual for a área do trabalho, do autoconhecimento, da minha religiosidade, das minhas reflexões comigo mesmo, com a natureza, como que está? E é isso que nós vamos falar, necessidade absoluta da prática do Evangelho. Tenho certeza que os irmãos já estão um tempo aí, né? Na vida, reencarnando, todos nós, tudo já na nossa consciência, nós já estamos entendendo, nós já estamos estudando e aprendendo, só que nós temos que estar sempre relembrando, por isso que estamos aqui. Kardec perguntava, e tem uma questão do Livro dos Espíritos, 621, 622, ele perguntava para os espíritos, né? Será que realmente eu tenho que estar escrevendo, realmente eu tenho que estar botando tudo em livros, se está tudo na nossa consciência? E os espíritos falam, resumidamente, o povo esquece, tem que relembrar. Por isso que nós estamos aqui, por isso que a gente tem que orar.
a gente tem que conversar com a espiritualidade, porque a gente esquece. Praticar o evangelho é do acordar ao adormecer, e no estudo a gente sabe que nosso espírito imortal não dorme, estamos trabalhando, estamos estudando. O que estamos fazendo da nossa alma enquanto encarnada quando dormimos, hein? Nos estudos da doutrina espírita, a gente vai entendendo isso. E isso faz nos pensar no nosso cotidiano, a prática do evangelho, o nosso cotidiano. E a gente começa a se interrogar, por que tem que passar por essa situação? Por que eu tenho que ter esse enfrentamento? E cada um de vocês sabe aonde é a nossa queda, aonde é a nossa dificuldade. Mas faço tudo tão certinho e de repente algo não deu certo, algo saiu do caminho. Por quê? A gente vai entender isso. Então, para a gente começar a entender, também a gente vem com uma reflexão assim. Deus e Jesus não precisa, olha só, não precisa das nossas mãos para completar sua obra, não precisa, mas nós precisamos do trabalho. Nós precisamos mais do trabalho do que do trabalho com a gente. Então eu posso achar que não preciso fazer uma caridade, eu não preciso olhar para o lado, eu não preciso ter uma ação. Precisamos. Isso é progresso e evolução. Isso é a prática do Evangelho. Mas vamos entender melhor o que vai ser essa prática do Evangelho. Esse tema, ele saiu de um livro que eu acabei esquecendo de trazer para os irmãos conhecerem, e de repente alguns já conhecem, que é Epístolas aos Espíritas, de Oswaldo Melo, que desencarnou e ele fundou a nossa Federação Espírita Catarinense e ele recebeu essas epístolas com 2 irmãos no outro plano da vida. E ele deixou esse tema na 3ª epístola, na 3ª carta, a necessidade absoluta da prática do Evangelho, para nós espíritas podermos entender o que ainda nos falta para modificar, para a vida fluir, para a gente começar a ter um entendimento. Tudo vai ter resposta na nossa vida? Não. Não tem resposta. Há algumas coisas não temos resposta. Algumas coisas nós não podemos modificar. Nem tudo vai ser resolvido nessa encarnação. Opa! Mas o entendimento, aquela luz no nosso coração, a certeza que não estamos sozinhos e que Jesus caminha conosco, nossos benfeitores, nossos guias espirituais, nunca estamos sozinhos. Pelo menos 10 amigos espirituais nos acompanham, mais o nosso guia, mais toda a esfera espiritual na qual, se quisermos nos acompanhar. Então, nós não estamos sozinhos. Porque eu moro sozinho, porque eu estou sempre sozinho, estou sempre abandonado. Não, nunca estamos sozinhos. Então, praticar já começa no nosso raciocínio, no nosso pensamento, e começar em ação. Uma fala que a literatura traz para a gente, de que quando nós pensamos em Jesus Cristo, a gente olha para a cruz. Muitos de nós. Aí a gente vem no Espiritismo e quer tirar Jesus da cruz. Por quê? Porque nós queremos Jesus vivo, caminhando. Se a gente for olhar, todos os nossos evangelistas, as histórias começam. Jesus caminhava da Galileia até Jerusalém. Jesus passou por Nazaré, passou pela Samaria, foi até a casa de Simão Pedro. Jesus está sempre caminhando, sempre em movimento. Ele não está lá só pregado na cruz. Então é isso. Esse é o convite da prática. Porque seria muito confortável estudarmos, meditarmos e ficarmos no nosso meio de conforto, dentro da nossa casa, da nossa família. Eu trabalho, todo mundo me conhece, meu jeitinho, né? Às vezes meio nervoso, meu jeitinho meio incomodado, risonho, brincalhão, todo mundo conhece, então é confortável, um ambiente confortável. Mas não há mudança. O convite de Jesus Cristo é a máxima, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma e com toda a minha força, e o próximo como a mim mesmo. Se eu estiver só no meu conforto, com tudo que eu já entendo, cadê o desafio da minha mudança? Mas Renata, aí quando eu começo a interagir com o outro, eu já saio do prumo, já saio do desequilíbrio. Olha só, nós já sabemos que a dor é um convite para a nossa mudança. A gente já sabe que interagir com o outro, e o outro pode ser dentro de casa, o outro pode ser o nosso filho, o nosso cônjuge, alguém consanguíneo, muito próximo. Não precisa ser alguém. A gente já começa pelos círculos que a gente começa e a gente tem dificuldades. Então a prática do Evangelho já é começar a mudar e refletir qual é o nosso olhar
para nós mesmos, interagindo com o próximo. Então a gente começa a perceber em nós mesmos, né? A gente já tira Jesus da cruz. Muito bem. Para remontar essa história e entender, porque Jesus ele sempre andava com seus apóstolos, né? E ele queria, um pouco antes do seu desencarne, um pouco antes daquela crucificação, que Jesus sabia quando ia desencarnar, nós não sabemos. Uma certeza que temos é que a gente já reencarna com um bilhetinho, com o passaporte da volta, mas não sabemos quando. Por isso que estamos a caminho. Por isso que vamos nos burilando, nos modificando, nos aprimorando, limpando o nosso potinho, melhorando as nossas emoções e os acontecimentos, dentro do nosso melhor do que é possível. Porque senão eu vou achar que só abrir a janela, tá bom, já fiz a minha parte, abri a janela. Mas o convite de Jesus é para te chegar na janela, olhar para o lado, fazer o movimento. Então Jesus, para transcender os seus apóstolos e para a gente começar a entender o hoje da nossa vida, ele leva os seus apóstolos da Galileia até Jerusalém, mais ou menos 150 quilômetros, uma caminhada, subida. E Israel é um local de calor, muito quente, mas vamos lá, vamos lá. E lembrando que no primeiro século existiam 3 acontecimentos em Jerusalém, 3 festas, 3 finais de semana que o pessoal fazia peregrinação até lá. E Jerusalém naquela época, e ainda hoje, é considerada a cidade mais alta do mundo. E não estou falando de geografia. Eu posso estar no Pico Everest e Jerusalém é o mais alto. Por quê? Porque é considerado espiritualmente onde Deus está. E nós sempre colocamos Deus no mais alto, não é? Quando a gente quer, tá querendo se elevar, meditar, na preocupação, Deus sempre está no mais alto. Então, por isso que as festas eram em Jerusalém. Ele levou os seus apóstolos. Lembrando das festas, tinha a festa da Páscoa, que é renovação, renascimento, Pentecostes, que era educação, orientação, estudo, a Torá. E vem uma muito curiosa, é nessa que nós vamos concentrar, que é a festa das tendas. Olha que interessante o nome, Festa das Tendas. Festa das Tendas é montar a barraca. É montar uma barraca, uma tenda, e levar a família toda para essa barraca, para essa tenda. O que isso significa, né? O que o povo hebreu, o que a Torá na época explicava sobre as tendas? Vamos imaginar, a gente pega, sai da nossa casa, dali do nosso aconchego, da nossa TV, da nossa geladeira, da nossa cama, e vamos todo mundo para uma barraca. Isso, no mínimo, vai nos tirar do conforto. No mínimo, vai deixar uma insegurança, aquela transitoriedade, aquela incomodação, aquele desconforto, a família está toda ali, todo mundo tem a casa inteira, agora está todo mundo num cômodo só. O que essa festa quer nos falar, né? Essa festa, ela vem nos lembrar de que somos peregrinos, de que somos viajores e que estamos transitando nessa vida. Olha, quais são os acontecimentos nas nossas vidas que a gente pode imaginar que somos peregrinos? As relações da nossa vida que vêm e vão, aquele relacionamento, aquele casamento, aquele emprego que, nossa, eu lutei tanto por aquele emprego, não deu certo por algum motivo, mudei de cidade. Tive que mudar de carro, planejei tanto aquele carro, quebrou. Tive que mudar de carro. Um filho que a gente carrega num colo, um ente querido, um bebê no colo, daqui a pouco ele já está grande, não quer nem beijo. Não quer nem que a gente deixe na porta do colégio. Vai mudando. Um desencarne. A gente pensa que é para a vida toda, que nós somos eternos. E daí vem essas situações nos mostrar que nós somos peregrinos. E que a gente tem que olhar para essas situações com o olhar do Cristo e com Jesus, para ver o crescimento e o progresso. De repente o filho cresce, está lá no terceirão e diz, vou para o Canadá. Aí a gente fica, como? Mas eu planejei que eu ia trabalhar nessa empresa, tu ia fazer esse curso, ia morar aqui perto da mãe, tudo muda. E assim várias situações. Ou vem aquela surpresa de uma gravidez que eu não esperava. Opa, eu nem imaginava que ia ser mãe. E agora mudou a situação, como que vai ser? Então, a vida, ela é transitória, a impermanência da nossa vida, ela está sempre modificando, mudando. Esse é o convite
desse encontro da peregrinação. Então Jesus estava nessa época e eles foram. E chegando, passando por Nazaré, tem um monte. E depois de Nazaré é só subida para chegar em Jerusalém. Sede, fome, calor, cansado. E eles foram, né? Pararam aos pés do monte... Jesus, me faltou o nome do monte. Tabor, do monte Tabor. Do monte Tabor, e Jesus disse, vamos subir. Ai, os apóstolos, não acredito que vamos ter que subir, depois descer e ainda caminhar mais uns 80 quilômetros até Jerusalém, morro acima. Mas era Jesus, né, gente? Quem que não ia subir, né? Subimos. Foram, chegaram lá. Quando chegaram, quase no topo, pararam todos e de repente aquele homem, Jesus de Nazaré, fica mais iluminado do que o sol. Ali eles perceberam que não era só um homem, não era só Jesus de Nazaré, era um Cristo. De repente aparece, chega até a me arrepiar, de repente aparece um profeta, Moisés, que nos deixou os 10 mandamentos, e aparece Elias, que anunciou o Messias, pelas leis messiânicas que Jesus ia vir da linhagem de Davi, estavam lá. E os apóstolos, tudo assistindo aquilo, disseram, pronto, vamos montar nossa barraca aqui, né? A festa das tendas já é aqui, com Jesus, Moisés, Elias, 40 graus lá embaixo, nós estamos aqui nos 20, temos comida, temos amigos, está tudo no conforto. E daí Simão, que era mais atrevido, perguntou a Jesus, podemos montar nossa tenda aqui? O que Jesus respondeu? Não, nós vamos a Jerusalém. Agora vamos pensar na nossa vida. Foi o que eu falei. Quando nós estamos no nosso conforto, quando nós estamos entre amigos, a situação nos é conhecida, nós temos domínio. Só que daí não há crescimento. O que Jesus queria com eles? Levar eles a Jerusalém para eles transcenderem. E ir a Jerusalém não ia ser um enfrentamento? Os doutores da lei, ele já sabia que ia ser a sua crucificação. Olha, quanta coisa. Mas ele quis levar, porque nós não devemos jogar os nossos problemas para debaixo do tapete. Nem vou passar naquela rua que eu possa encontrar alguém. Nem vou abrir o celular agora que eu já sei que a mensagem é aquela que eu não quero. E assim as situações na vida a gente vai levando. Uma hora, o que é para nós vai bater na nossa porta. O que é destinado para nós, um momento vai chegar. E de que forma nós vamos enfrentar e estar preparados para isso? Evangelho. Então eles foram para Jerusalém. Porque, irmãos, a gente não tropeça em pedra grande, né? As nossas dificuldades não é um monte Tabor. E quando a gente reúne todas as nossas forças, a gente chama os amigos, a gente vem para a casa espírita, a gente faz um atendimento fraterno, toma paz, reúne toda a nossa estrutura física e espiritual para resolver aquele problema. Mas o que mais tira a gente do nosso equilíbrio, que nos faz com que a gente salte a nossa jugular, que a gente nem consiga fazer uma oração, que a gente não quer nem mais, eu acho que está tudo errado. Essa boa nova, essa doutrina não resolve a minha vida e a gente começa a ficar desesperado. Porque nós não temos firme dentro de nós. O que nos tira são pedras pequenas, mas um monte de pedrinhas pequenas que a gente vai tropeçando, um monte de alfinetadas que nós vamos recebendo ao longo da nossa vida. E coisas que a gente, por vezes, não consegue resolver, porque nós queremos resolver com os nossos olhos mundanos, nós somos imediatistas. Quando está tudo bem difícil, que a gente vai rogar a Deus, na maioria das vezes, vai rogar a Deus e pedir ajuda aos bons espíritos. Então é esse momento que nós temos que trabalhar dentro de nós, essas pequenas dificuldades, esses amontoados das pedras pequenas. Então Jesus vai fazendo isso. E o evangelho não é para ser usado então nesse conforto e nesse monte lá em cima como eles estavam, é para usar no dia a dia. E uma situação que a gente vai usar o nosso evangelho no dia a dia. Sabe aquela festa de família que vai reunir toda a família, que a nossa família é um convite, né? É um convite. Nós não estamos na nossa família por acaso. Lembra que nós estamos reencarnados? Lá na espiritualidade a gente já conversou com o nosso mentor, né? Com o nosso benfeitor, e vamos lá, vamos ver essa expiação, vou resolver esse problema, pode me botar essa dificuldade, não, bota mais, bota que eu quero agora ir para essa reencarnação, eu quero enfrentar e quero vencer. Então tudo que nós estamos vivendo hoje foi tudo organizado. Com as nossas companhias espirituais, com os nossos familiares, cada um
é uma engrenagem da nossa evolução que nós vivemos. Por isso que nós temos, como disse a leitura do irmão, o nosso autoconhecimento, as nossas emoções, a gente tem que perceber, parar e meditar sobre isso. Por isso que precisamos estudar, meditar, trazer para o nosso coração e daí vivenciar, que é a prática. Aí há a transformação, essa transformação. Então, o Evangelho, nós temos o Evangelho porque somos peregrinos. Aí vem uma pergunta. Nós estamos escolhendo as nossas lutas para viver o Evangelho? Aquele bom combate que Paulo de Tarso nos fala? Será? Mas como que eu vou escolher as nossas lutas? A gente escolhe. As inelutáveis e as que a gente não consegue responder, ok. Mas muito é da nossa posição de não entender, de se revoltar, de se vitimizar, de não ter entendimento. Nós escolhemos as nossas lutas. Por exemplo, aquele domingo, tudo está certo. Domingo em casa, dia de descansar. Aí, aquela coisa insignificante, aquela briguinha, aquela discussão. E a gente fica cara amarrada o domingo inteiro, chateado. Aquela pessoa que corta a nossa frente do trânsito, estragou meu dia. Será? Se a gente pensasse que aquele que roubou aquela nossa vaga no trânsito, no estacionamento do serviço, estava lá com o pisca-alerta e alguém rouba a vaga, disse, agora não vou deixar passar, já saio do carro e de repente eu lembro, e se eu desencarnasse agora? Essa luta, esse embate valeria a pena? Essa é uma pergunta que nós temos de fazer. Por isso que a gente escolhe as nossas lutas. A gente cria tantas situações... em situações pequenas, e a briga começa ali no apertar da pasta de dente. E a gente vai levando isso sem conversa, sem diálogo, sem oração, sem a mudança da nossa personalidade, aos poucos, moldando com o Evangelho, e aquilo vira uma briga, e aquilo vira um desamor, e aí é a sociedade que nós estamos vivendo, as manchetes que estamos recebendo, e o nosso coraçãozinho vai ficando apertado, né? Vai ficando apertado. Então, esse é o convite do Cristo. E uma das perguntas que nós temos que fazer, e Chico Xavier tinha muito isso, porque Chico Xavier, quando ele chegava em algum lugar, todo mundo já ficava tranquilo, iluminado. E Chico Xavier, ele não ia com nenhum livro com ele. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Ele não ia com o livro dos Espíritos, ele não ia com o livro com o Evangelho, ele não ia. Porque ele levava com ele era a carta viva do Evangelho. Ele estava vivendo o Evangelho. Então, quando ele conversava, quando ele dava uma orientação, quando ele escutava, quando ele silenciava, sua presença já era o Evangelho. E a nossa presença está acalmando ou irritando? Quando nós chegamos nos ambientes, a gente está levando o amor, a paz, a misericórdia, coisas que nós falamos no Pai Nosso, coisas que a gente quer ouvir. Será que nós estamos levando isso? Isso é a prática do nosso Evangelho. Não precisa muitas literaturas. E sabe por que eu falo do livro? E a gente tem que praticar nossa presença? Porque Jesus não é uma biografia. Estou tentando achar aqui o Evangelho, mas não achei. O Evangelho... Aqui, pode ser esse aqui, o Livro dos Espíritos. Kardec não é esse livro. Jesus, o livro dos Espíritos, o Evangelho, os evangelistas, eles não estão nas palavras... Eles não são o livro. Kardec foi um ser humano. Ele viveu. E por que a gente tem dificuldade? Teve um seminário, e Bezerra de Menezes fala, que perguntaram, será que Kardec está ultrapassado? Que, né, foi lá em 1800 e pouco. Será que ele está ultrapassado? Não está ultrapassado. Porque nós queremos ler Kardec, mas não sabemos vivenciar o que está na codificação. Tem diferença. Nós vamos ler Jesus Cristo, nós vamos ler uma parábola. Eu li, fechei e continuo fazendo os meus afazeres sem nenhuma modificação. Quando eu estudo e medito, eu me modifico. Como que eu leio uma parábola, uma passagem de Cristo e como é que eu vou vivenciar isso? Cada um vai vivenciar do seu jeito. Eu não tenho a fórmula, porque cada um de nós está num nível espiritual. E esse é o entendimento do Evangelho, esse é o convite. Então, Chico Xavier, ele era o Evangelho vivo. Uma outra colocação para a prática do Evangelho é quando a gente diz, já falaram isso? Eu fui injustiçado.
Nossa, que injustiça. Vê aquelas reportagens na TV, que injustiça. Não existe injustiça. Nós não dissemos que Deus é misericordioso, bom e justo? Então ele faz injustiça? Existe o acaso? Não. Toda dor, toda dificuldade tem uma educação, um ensinamento. Bastamos ter olhos para meditar e entender. Então não existe injustiça, porque se eu vou responder à injustiça, eu vou virar uma justiceira, né? E ser justiceiro é cometer quase que o mesmo com quem cometeu a injustiça. Exatamente, eu querer fazer justiça com as próprias mãos, eu cometer o mesmo ato para ele não errar mais, isso não é a justiça divina. A justiça divina, ela vai a seu tempo trabalhando. Aí a gente pensa, e eu sei que é difícil isso. Aquela pessoa entra numa creche e mata um monte de criança, todo mundo já quer pular lá e tirar o couro da pessoa, já quer matar. Isso é a justiça? O quanto nós estamos cometendo um ato gravíssimo em tirar a vida de alguém. Então, nós deixamos para as leis civis, mas a justiça divina, os envolvidos naquele acontecimento, eles vão ter a seu tempo entendimento. Eu estou lendo o livro No Mundo Maior. Gente, alguém já leu esse livro, No Mundo Maior? De André Luiz. Que despertar, né? Que, olha, se tiverem oportunidade de pegar esse livro, não é um livro grande, ele vai remontando tudo lá na espiritualidade, as nossas perdas e nossos danos, os nossos enganos, eles lá já desencarnados com as mãos sujas de lama e trocando, achando que aquilo é ouro e negociando lá na espiritualidade, com a mente contaminada pela soberba, pelo seu orgulho e seu egoísmo, desencarnados. Que a gente já tem um entendimento hoje, viver o evangelho é a gente se depurar desses acontecimentos. Ah, mas eu não sei o que aconteceu na minha vida passada. Não precisa, olha para a sua vida agora. O que eu tenho para melhorar é o que eu já cometi de engano. Viver o evangelho é viver nessa certeza. O tempo já está acabando, nós vamos já para o tempo final. É um assunto muito gostoso. É um assunto que a gente tem que meditar sobre a prática do evangelho, com estudo. Venham para estudo na casa. Venham pegar um livro para ler, para a gente ir se modificando. O tempo da palestra é curtinho, é um despertar para essa mudança do evangelho. E Chico Xavier, todo mundo conhece Chico Xavier, conheceu Chico Xavier, as suas obras, né? E Chico Xavier, que já estava com seu mentor Emmanuel, seu benfeitor, ele tinha um irmão André que trabalhava com ele, só para a gente entender essa prática do evangelho. Chico Xavier já trabalhava, psicografava, tinha o seu serviço, o seu labor, e trabalhava, psicografava. E o seu irmão, casado, teve um filho. Esse filho nasceu com problemas mentais, grau máximo de dificuldade de demência, de limitação. Aí Chico disse para o seu irmão, dedique uma parte aqui a me ajudar e a outra parte com a tua família. E foram assim caminhando os dias. O irmão desencarna. Fica a mãe com o menino. A mãe tem transtornos mentais, foi internada numa clínica psiquiátrica. O que aconteceu? Chico Xavier ficou com aquela criança, com o labor dele, com todo o trabalho psicografado, de atender, de estudo, e aquela criança com 100% de dependência. O que Chico Xavier fez? Sentou e chorou, né? Olha a situação. Aí veio Emmanuel e disse, por que está chorando, Chico? Quando vier alguma pergunta para a gente, na nossa mente, não é uma pergunta boba, porque espírito superior não faz pergunta boba. Ele fez Chico pensar. Ele não está vendo a minha situação? Meu irmão desencarnou? A mãe, eu estou aqui com meu sobrinho, totalmente dependente. Ele disse, muito bem, Chico. Quantas vezes tu olhou para um hospital psiquiátrico que tinha pessoas lá internadas? Tu nunca chorou? Quantas pessoas desencarnaram? Por quantas você chorou? Mas quando é contigo, doeu, né? A família Xavier é a mais importante. E isso vem para a gente refletir. O quanto nós também estamos fazendo a caridade, olhando para o lado, só o nosso problema, a minha família, o meu filho, tudo, o meu redor que é o mais importante. Quando nós fazemos a caridade, uma luz brilha na gente. A conexão
quando nós fizemos algo pelo outro, desprovido de holofotes e de manchetes, lá no íntimo, quanto menos anunciamos, a nossa recompensa será nos céus. Isso é a prática do Evangelho, é cuidarmos de nós mesmos e olhar para o outro e ajudar com uma oração, com uma irradiação, com a presença, e ir modificando. E isso não é da noite para o dia. Não dá salto, é um movimento que nós vamos fazendo a cada dia. E é gostoso de ver quando a gente está de frente com uma situação difícil e tu consegue respirar e fazer uma prece. Tu consegue orientar aquela pessoa que está passando pela dificuldade. Nós mesmos, quantas vezes a gente também tem que se abraçar e se acalentar e dizer, calma, tudo vai passar. Teresa d'Ávila, ela que tinha dificuldades de entender Jesus Cristo e Jesus, foi estudando e foi entrando nessa morosidade, foi para o convento e realmente plantou o reino de Deus no coração dela e ela virou uma religiosa. E um dia andando à beira de um rio, ela caiu nesse rio, uma tempestade, e ela se debatendo, Jesus, me ajuda, Jesus, se afogando, se debatendo. De repente veio uma força, ela conseguiu se agarrar na beira do rio, saiu do rio, e quem estava lá? Na frente dela, Jesus Cristo. E ele disse, viu, Teresa, como eu faço com os meus amigos? E ela se ajeitou e disse, por isso tens poucos amigos. Caminhar com Jesus Cristo, estudar o Evangelho, fazer a nossa reforma íntima com esforço e trabalho, sim, dedicação, determinar que eu quero estar com Cristo, é algo muito íntimo. E é feito o convite na noite de hoje, para que a gente, quando chegar em casa, for abrir a porta, diga, Jesus, entre comigo no meu lar e faça no meu coração e na minha mente o teu amor, e que eu possa ser essa carta viva no dia a dia. Muito obrigada pelos olhares atentos, a boa espiritualidade superior que sempre se faz presente, e que possamos nos encontrar num outro momento próximo. Muito obrigada.